Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo bem tranquilo, bem light, tá? E nós iremos falar sobre os professores universitários, né? Quem são eles, o que eles comem, onde eles dormem, né? E se vocês estiverem me vendo meio brilhante, tá? É porque eu tô pegando sol daqui pra cá, eu acho. Tá batendo um sol aqui, vocês podem ver pelo meu ombro. Tá batendo um solzinho aqui, tá? Não tô brilhando não. Mas enfim. Essa é uma pergunta que é muito fácil de responder, mas que eu sempre tenho que responder ela. Que o pessoal me pergunta assim: Felipe, como é que são os professores da faculdade? Me fala aí, porque eu já escutei cada história, né? Então, assim, realmente existe um mistério, né? Pairando, como são os professores das faculdades, né? E eu sempre gosto de responder com uma frase. E que frase é essa? Os professores universitários, eles são humanos. Não, é verdade. Eles são humanos. Eles comem, eles bebem, eles fazem xixi. Sim, eles fazem xixi. Alguns até gostam de memes, viu? Eu já troquei memes com professores lá na Poli, tá? Então, assim, eles são humanos. E por que eu tô falando isso? Por que eu tô fazendo essa introdução? Pra perder tempo? Não. Porque o que mais tem é gente que entra na faculdade achando que, nossa, meu Deus, os professores da faculdade, eles são a elite intelectual do nosso país, eles são de outro planeta, eles estão sempre pensando em cálculos, ou então em estruturas biológicas, ou então em vertentes do pensamento humano, enfim, né? Nossa, a cabeça sempre pensando em volta, aquelas várias coisas assim rodando na cabeça, né? Enquanto isso, tá lá o professor pensando, eu gosto de batata. Ficou um pouco tosco, mas é para vocês terem a seguinte ideia, né? Professores são humanos. E isso é bom e isso é ruim. Como assim é ruim você ser humano, né? Bem, vamos começar pelo bom. O bom é que vocês não precisam idealizar, achar que é um mundo longe do seu. Isso é bom. O ruim é, humanos são falhos, né? Então, humanos erram, né? Os professores erram. Além disso, humanos, tem pessoas que são muito legais e tem pessoas que são muito babacas. Então você vai encontrar professores de ambos os lados. E é claro, isso aí é um espectro, né? Existe também o meio termo, aquele professor que é normal. Ou então que às vezes ele é legal, às vezes ele é babaca. Existe também, sabe? Então, vocês vão ver muitas situações desse tipo na faculdade, do professor que, nossa, aquele professor, ele é muito legal, sabe? Ele é um expoente não só de conhecimento, mas também de ideais, né? Vocês vão ver isso bastante. E vocês também vão ver o professor que ele não tá nem aí pra turma, que ele humilha a turma, ou então que ele humilha um aluno em particular por causa de algum contexto, né? Vocês vão sim encontrar isso, vocês vão encontrar as duas coisas e mais o meio termo, né? É na faculdade. Então, assim, já preparando vocês para isso, né? O problema é o seguinte, o problema é a gente sempre ir pelo lado da generalização. Então, eu vou falar assim, olha, a faculdade só tem professor legal, tá? Ou então, ó, a faculdade só tem professor babaca, ó. Ferrou. Não é para ter essa generalização, sabe? É que o problema é o seguinte, gente, uma relação de confiança, ou então uma relação, você gostar de alguém. E quando eu tô falando gostar de alguém aqui, não é gostar do sentido romântico, tá? Também vale, mas não é o propósito aqui. Você gostar de alguém, você fazer um gostar verdadeiro, é difícil. Demora. Não é uma coisa que, opa, tô gostando de alguém já, sabe? Então, sei lá, aqui no nosso canal, alguns de vocês imagino que gostem de mim. Vocês me acompanham aí já, sei lá, 1 ano. Então a gente foi aí criando nossa relação, né? Tudo bem que é uma relação meio assíncrona, né? Mas não tem problema. Só que, se eu chegar e fizer um vídeo agora xingando todo mundo aqui, falando, nossa, que xingando, atacando todos vocês, esse gostar vai virar um não gostar assim. Ou seja, é muito mais fácil você não gostar de alguém do que você gostar de alguém. É muito mais fácil você falar aquele professor é um babaca do que você falar, nossa, aquele professor é muito legal, é um ideal, é um exemplo de pessoa, gosto muito dele ou dela, né? Então, às vezes, paira, né, na faculdade esse estereótipo de, nossa,
os professores universitários são todos babacas, não se preocupam com a gente, só estão lá para ganhar dinheiro, ou então para fazer sua pesquisa, né? Isso existe bastante, mas não é verdade, tá? Assim, eu quero tranquilizar, de certa forma, vocês, dizendo que isso não é verdade. Vocês vão encontrar dos dois lados. Vai encontrar, você vai encontrar professores assim muito legais. Inclusive, vocês muito provavelmente vão sim se aproximar de um ou outro professor. Quase sempre tem aquele professor que a gente se aproxima um pouco mais, sabe? Opa, desculpa, gente, tive que pausar o vídeo aqui. Então, quase sempre tem aquele professor que a gente se aproxima um pouco mais, né? E às vezes nem é um professor do seu curso especificamente. Às vezes, sei lá, um professor da matemática, um professor da química, um professor, no caso da gente, da galera de humanas, é um professor da letras, um professor da biologia, ou então, sabe? Você acaba se aproximando, você vê naquele professor, né, uma figura muito legal, né? Você acaba se aproximando, isso é super natural. Claro, você não vai ser o amiguinho ou a amiguinha de todos os professores, até porque tem professores que vão sim ser babacas. Sabe? Então, assim, isso é normal. O importante é você conseguir conviver e lidar com isso, sabe? É o que eu falo pro pessoal, deixo isso sempre muito claro. A faculdade, de certa forma, ela é uma caixa de areia do mundo real. Por quê? Primeira coisa, vocês já estão tendo um contato mais próximo com o mundo real. Vocês já não estão limitados, por exemplo, à escola de vocês, ou ao círculo social de vocês, ou então ao controle dos pais de vocês, né? A faculdade, ela já é, de certa forma, uma caixa de areia do mundo real. E o mundo real é assim. Tem pessoas que são muito legais e tem pessoas que são muito babacas. Acontece, sabe? Então, o importante é vocês usarem, né, esse momento para já treinar, né, para como vai ser o mundo real, né? E para finalizar, eu vou dar aqui para vocês algumas dicas, né? Olha só, dicas de como lidar com professores que são babacas. Olha só. E tem uma dica que é uma dica clássica, tá? E que o pessoal acha muito engraçado quando eu falo isso. Existe, claro, é uma minoria, tá? Mas existe professores que, se você faz uma pergunta para eles, eles não respondem. Eles falam assim: não vou te responder, não vou perder meu tempo respondendo. Vai estudar, vai lá ler o livro para ver isso daí. Olha, se o professor chega no ponto de te responder assim, com esse grau de, digamos assim, agressividade, é que ele não sabe a resposta, tá? Pode ficar tranquilo, ele não sabe a resposta da sua pergunta. Então, quando um professor for te responder, ou então responder algum colega seu com esse nível de agressividade, você pode pensar assim na sua cabeça: ele não sabe a resposta. Gente, é muito claro isso acontece sim, tá? Você encontra casos assim. Espero que vocês não passem por essa situação, mas você encontra casos assim, tá? Outra coisa, se você tenta encontrar um professor fora de aula, porque assim, professores de faculdades públicas em geral, eles têm uma sala deles. Faculdades particulares às vezes não tem uma sala própria, ou se tem, ele não fica lá porque ele tem que dar aula em vários lugares ao mesmo tempo. Mas professores de faculdades públicas, como eles são dedicação exclusiva na maioria dos casos, eles têm uma salinha deles. Se você tenta procurar o professor lá e ele sempre dá um perdido em você, hoje não dá, não sei o que, esquece porque ele não quer te atender, tá? Claro, existe às vezes uma exceçãozinha ou outra, o professor realmente ele é muito ocupado, mas assim, quando o professor é muito ocupado e ele fala assim: me manda um e-mail que a gente marca um horário. Agora, se sempre você chega lá e dá um perdido, ele não responde seus e-mails, ele não quer te atender. Então, assim, sinto muito, né? É triste falar isso, mas desiste. Não tente com ele, porque não vai lhe ajudar muito não, tá bom? E o que eu vou falar agora é uma dica para os professores legais, né? Que é o seguinte: uma relação entre um professor e um aluno é uma relação complicada. Por que isso? Porque o pessoal sempre pode pensar assim: aquele professor, como ele é colega daquele aluno, ele vai... Colega não, como ele é amigo daquele aluno, como ele tem uma relação boa com aquele aluno, ele vai querer favorecer aquele aluno e blá, blá, blá. Na prática, pela minha experiência, é o contrário. O professor prejudica mais aquele aluno, né? E você vê muito isso, sabe onde? Em iniciação científica. Então, muitos alunos acabam tendo aula
com o professor orientador da iniciação científica. Eu fui esse cara, inclusive. E o professor, ele tinha uma mão mais pesada na minha prova. Ele falava assim, não, como é que você errou isso? Você fez isso semana passada na sua IC? Tipo, ele metia o louco comigo, sabe? Mas assim, é uma relação muito boa, né? E o professor, ele pode, de certa forma, que eu vou colocar bastante aspas, tá? De certa forma, ele pode ser o seu mentor acadêmico. Em que sentido? Boa parte das inseguranças que você está tendo em algum momento, será que é isso que eu quero mesmo? Ou então, nossa, será que aquela matéria é horrível? Será que eu que sou horrível, né? Enfim, você consegue, conversando com o professor, ver que não é bem assim, viu? Então, assim, você conversar com um professor que ele está inserido no contexto acadêmico é muito bom e é muito interessante, viu? Às vezes abre os seus olhos, né, para muitas coisas. Então, eu recomendo, né, que vocês façam isso, né? Inclusive, tem vários amigos e amigas minhas que estão fazendo IC com algum professor, eles falam, nossa, será que eu falo isso com o professor? O que ele vai achar de mim, né? Não é assim, sabe? Então, eu não acho que vocês precisem se preocupar com isso, tá bom? Eu acho realmente que conversar nesse sentido é muito bom, é muito interessante, né? E vai contribuir muito para vocês, tá bom? O que eu tinha para falar nesse vídeo era isso. Se alguém quiser contribuir com alguma experiência dos dois lados, né, de professores muito legais ou muito babacas, claro, se for professor muito babaca, por favor, sem xingamentos aqui, para não ficar uma coisa legal, né? Mas vamos tentar pegar casos de professores mais legais na medida do possível e de experiências interessantes, tá bom? Era isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se cuidem e até semana que vem.